uma história que um grande susto, vamos colocar assim, né? Então, teve uma escalada, estava fazendo uma escalada que eu estava conquistando, junto com vários amigos. Um desses amigos que estava comigo nessa vez era o Zé Carlos, e o Zé é um cara grandão. Imagina, um cara da minha altura, assim, mas com pelo menos 50% a mais de peso. Forte, forte, mas pesado, assim. E a gente estava escalando, fomos escalar lá para os dias, conquistamos mais um trecho da via, chegamos num platô, e daí eu ia continuar seguindo, guiando, colocando só material móvel, ou fazendo furo para grama quando precisar. Ainda olhei para ele assim, Zé, aqui é a parada, vamos bater 2 gramas. Quando eu olhei para ele, ele já tinha colocado 2 friends. Conhece frente? Frente é um equipamento móvel, um empotrador móvel, daqueles com mola, que são aquelas meia-luas, assim, que fecha para enfiar. E aquilo a gente tinha como tinha de mais potência dos equipamentos nobres, que aquilo não saía de dentro da fissura, e tal. Ele, com aquele tamanhão dele lá, colocou 2 dentro da fissura vertical, assim, perfeita para aquele equipamento, e ainda deu 2 pulos. Eu vi a peça fazer assim, ó, dentro da fissura, falando, não, vê se vai precisar aqui, com esse platôzão gigante. E daí tinha assim, platô tinha mais ou menos aqui, acho que nós estamos aqui, uns 2 metros de largura, uma inclinação para o lado de fora, meio ruim, mas cheia daquelas taquara, que a gente chama de taquaripova, assim, mais grossa que dedão, assim. Isso para chegar nessa grossura são uns 300 anos, no mínimo, né? Um material duro, assim, que já estava com uns 2 metros, 2,5 metros para cima de altura. Eu falei, tá na boa, se eu cair aqui no platô. Não teve problema nenhum. Saí, comecei a escalar, botei um nutzinho numa fissurinha, dei mais 2 passos, botei mais um outro nutzinho já bem próximo, porque estava querendo me ajeitar ainda, estava um pouco inseguro. Daqui a pouco pisei numa garrinha de mato, como a via estava nova ainda, estava cheia dos matinhos, assim. Falei, deve ter uma garra embaixo desse mato aqui. Daí eu apoiei o pé para ir subir. Cara, não tinha. O troço vazou do meu pé. Quando vazou do meu pé, eu caí. E já caí dando risada. Ainda falei, sai de baixo, Zé. Cara, arrancou as 2 pecinhas que eu tinha colocado. E, de repente, quando eu me vi, eu estava descendo a montanha de cabeça para baixo, sem entender o que estava acontecendo. E daqui a pouco a corda deu um tranco. Quando deu um tranco, eu girei para um lado inteiro, assim. Quando eu fui desvirar para o outro, eu já consegui catar a corda aqui. Falei, uf! E olhei para cima, assim, falei... Olhei para cima para ver o que falei. Foi que eu estava ainda naquele assim, que foi que aconteceu antes de eu terminar de falar. Tudo que estava vindo atrás de mim, de pedra, de areia, de folha, de não sei o quê, caiu na minha cara. Daí, além de eu não saber o que estava acontecendo direito, eu fiquei cego por alguns instantes, assim, porque não conseguia enxergar, e eu só ouvi uma gritaria lá em cima, assim, que eu não conseguia entender o que estava rolando. Daqui a pouco eu parei, tirei as coisas do ar, olhei para cima e falei, porra, Zé, que foi que aconteceu? Daí eu só ouvi um berro lá de cima. O que aconteceu? O que aconteceu é que nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Desse jeito, cara. Daí eu olhei, cara, e quando eu olhei, me toquei, eu estava pendurado no negativo. Olhando para a base da via lá, uns 150 metros para baixo. Daí tentei me balançar, quando tentei me balançar para chegar na parede, assim, para tentar me agarrar em algum lugar, eu vi ele gritou de dor. E daí eu não sabia o que estava acontecendo ainda. E a corda desceu um pouco. Daí eu falei, não me larga não, Zé. Daí ele falou, eu não tô te segurando. Arrancou tudo da parede, eu tô deitado aqui agarrado nos bambus, a corda tá solta, enrolou em mim. O que aconteceu?
Daí depois, hoje a gente já sabe o que aconteceu. Quando eu caí, em vez de eu cair, as taquaras abriram espaço para mim e eu caí no platô, as taquaras me receberam que nem um colchão, assim, dobraram para fora e me cuspiram, assim, para fora do platô. O que aconteceu? O temível fator 2 na escalada em rocha, que é o pior impacto que você pode dar em todo equipamento. E deu o fator 2, que é quando o comprimento total de corda entre você e o último ponto de segurança é exatamente igual à quantidade de corda que tem no sistema. Esse é o tal fator 2. É o maior impacto que se pode criar. Arrancou tudo do aparelho. Arrancou inclusive os 2 friends onde ele estava agarrado. Ele largou da corda, largou de tudo, porque meu peso ainda puxou ele para trás. Ele largou de tudo, se agarrou nos bambus e cruzou as pernas em cima do bambu. E a corda correu, aquilo que eu via, que eu não estava entendendo, que era a montanha correndo de baixo para cima, porque eu estava de cima para baixo, porque eu estava de ponta cabeça, era a corda correndo no 8, que daí, por sorte, naquela época a gente já estava usando os ATCs, que eram os tais freios lineares, o Zé ainda não estava, o Zé estava usando o freio 8. Por ele estar usando o freio 8, pela dinâmica de como funciona o equipamento para a segurança, a corda criou uma alça na corrida, assim, a corda criou uma alça e laçou ele. E nessa laçada dele, deu um tranco e travou. Só que travou nele. Né? Então ele estava lá preso, agarrado nos bambus, enrolado com uma corda de 11 milímetros com o meu peso puxando. E daí, cada vez que ele se mexia, a corda fazia... E eu no ar, sem ter o que fazer. E se eu tentava me mexer, ele gritava de dor. Daí eu olhei para aquilo e falei, tô fudido, vou morrer. Daí eu não tive dúvida. Como eu estava com material para conquista, a gente sai que nem um pinheirinho, né, de Natal. Comecei a juntar costura e fita, costura. Eu sei que no final eu fiquei assim, com uns 3 metros de costura de fita correndo, assim, até na mão. Fiquei com o mosquetão aberto na mão, parei de ouvir o Zé, parei de olhar, de pensar no que existia no planeta, e fiquei olhando para um grampo no meio do caminho, que estava uns 2, 3 metros para baixo de mim. Fiquei concentrado nele e não olhei mais para mais nada do que eu vi. Daqui a pouco a corda escorregou de novo. Quando a corda escorregou, o mosquetão assim, meti o mosquetão e me fiquei. E Zé, daí, a hora que eu me catei, que eu puxei assim, falei, Zé, pode liberar a corda, mas se solte daí, pode largar, fazer o que você quiser. Que agora eu tô no grampo aqui. E desceram. Daí tava junto um outro rapaz que chegou para ajudar, que estava na parte de fora, e nesse meio tempo estava um rapaz que estava junto tentando chegar, que era o Ceará. Daí esse rapaz chegou, e daí falou, não, já vou te jogar a corda agora para você Gilmariar. Daí eu ia subir de Gilmar para chegar dele. E eu falei, aproveita agora enquanto eu estiver Gilmariando, bate 2 grampos aí. E daí a gente voltou, e o Zé voltou lá Ele voltou em choque, ele parece que agora recente voltou a escalar, mas ele tinha parado de escalar completamente. Claro, por muitos anos ele desceu que nem um disco quebrado. Ele descia assim, pensei que nunca mais ia ver meu filho. Não, deixa isso pra lá, pensei que nunca mais ia ver meu filho. Mas quer comer alguma coisa? Não, pensei que nunca ia ver meu filho. Assim, ele voltou em choque a caminhada inteira e foi embora do Morumbi, desse jeito, com os olhos estalados. Pensei que nunca mais ia ver meu filho. E parou de escalar por um tempo. Isso não me afetou dessa forma, assim. Mas, tipo assim, mostrou os riscos que eu nunca tinha sentido.